Essa é uma atividade que a gente está fazendo da campanha do PSTU. Hoje a gente escolheu o tema da questão da necessidade do voto num candidato socialista, né? E a gente quer fazer um debate sobre essa questão da necessidade do voto, a importância do voto, da participação nas eleições e votar nos candidatos socialistas, né, para nós do PSTU, certo? A gente teve algumas dificuldades de convocação, então não tem tantas pessoas aqui, mas a gente acha importante fazer esse debate entre a gente para, né, ir socializando essa discussão. A gente convidou o professor Frederico Costa, que é da UES e é também da UFC, participa do Instituto Movimento Operário, né? É colaborador da revista Outubro, entre outros títulos que ele tem, né? E a apresentação, também a gente convidou o Fernando, que é candidato a vereador pelo PSTU, companheiro bancário. A ideia, né, era a gente ter alguns companheiros do Serviço Público Federal, teve o companheiro Edilson Lima, que era do comando do servidor do Sigfisco, não pôde vir, avisou que não podia. A Keita é funcionária federal da Unilab, do comando de greve da Unilab, está aqui, companheiro bancário, companheiro de correio, né? E a gente ia começar com o informe do Fred, fazer uma pequena abertura, né? Não sei quanto tempo você tem. 20 minutos, tá bom? Certo? E aí depois o Fernando faria uma exposição e a gente abriria para a gente, aqui, uma coisa bastante informal para bater um papo. Pode ser? Pode ser, companheiro? Boa noite a todos. Eu realmente, pessoal, queria ser lembrado, eu gosto do título de professor, tá certo? Mas eu queria ser lembrado não só como professor, mas fundamentalmente como eleitor do PSTU. Certo? Porque eu vou votar no PSTU, nos candidatos do PSTU. E eu acho isso muito importante, principalmente, primeira coisa que eu acho importante, uma organização política ter esse diálogo, esse tipo de diálogo, né? Com os simpatizantes, os militantes, os filiados. Por quê? Porque isso não existe, gente, em outros partidos. Certo? Geralmente, o que é que acontece? Acontece, no geral, você não tem nem mais militância partidária, no sentido de quê? Daquele ativista que tem consciência de que está lutando por alguma coisa, por um projeto. A gente passa pelas ruas de Fortaleza, o que é que nós vemos, né? As pessoas com as bandeiras do candidato, e você olha para a pessoa está encostada, está na sombra. Por quê? Porque aquela atividade não pertence a ela. Ela está ganhando quanto? Por dia. Ela podia estar segurando a bandeira do Inácio, como poderia estar segurando a bandeira do Elmano ou qualquer outra. Então, isso é importante, né? E a gente está discutindo fundamentalmente, quando a gente, pelo menos na perspectiva do marxismo, quando a gente vai discutir eleição, para o marxismo a eleição é apenas uma forma de luta, como é uma greve, como é uma paralisação. Certo? Ou seja, não existe, as formas de luta para o marxismo não são fetiches. Certo? Por exemplo, para os chamados reformistas, qual a principal coisa? Tudo é voto, 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 tudo acumula para eleição, eleição, eleição. Para os sectários, não. Tem que estar no meio da rua, tem que estar lutando. Se não tiver massa, jogar pedra. Se não tiver para outra coisa. Para o marxismo não é isso. Porque para o marxismo, existe o quê? A gente tem claro o objetivo final. O objetivo final. Quando a gente está votando, quando a gente está numa greve. Estamos na greve por quê? É claro que imediatamente as pessoas que fazem greve, né? Agora aqui, maior ou menor, nós passamos de greve a fazemos greve. Tem aquele objetivo imediato, que é a defesa das nossas condições de trabalho. Né? Mas para o militante socialista, aquilo é um mecanismo de conscientização, porque o nosso objetivo é maior, o nosso objetivo é o socialismo. Né? E é uma coisa difícil de falar hoje em dia. Porque geralmente quando a gente fala, infelizmente, até na academia, e principalmente a pessoa diz que isso é um sonho, está ultrapassado. Né?
Mas eu gosto de falar pela negativa. Se você diz que não é mais palpável o socialismo, então você está dizendo que o sistema que nós vivemos é eterno e é o único. Certo? Mas quando a gente olha para o sistema que nós vivemos, o que está acontecendo? Né? Uma desintegração completa da estrutura social. Né? Às vezes eu digo assim, a crise do capitalismo. Né? O capitalismo só vive e sobrevive pelas crises. Né? Depois vocês vão ter outros debates, né, outras discussões. Mas, por exemplo, o Lula, né, a Dilma, esse período todo, foi eleito durante um período de crescimento do capitalismo. Vocês se lembram do FHC, né? O FHC foi eleito no período de crescimento. Quando entrou a crise do FHC, teve uma crise ao favor. Certo? Porque o capitalismo só sobrevive pelas crises. Certo? Veja, e as crises, cada vez mais, eu estava vendo uma entrevista de, acho que um intelectual, que ele é muito conhecido, é Immanuel Wallenstein, que ele tem uma leitura sobre o capitalismo. E foi entrevistado, olha só, pela Rede Globo. Né? O que a Rede Globo quer com um cara desse? Aí ele perguntou assim, como é que você vê o futuro? Ele disse, não, o futuro realmente é péssimo. Porque o meu passado, quando eu tinha 17 anos, eu já tenho uns 70, 80 anos. Quando eu tinha 17 anos, eu sabia que eu ia me formar e ia ter um emprego. Hoje eu não sei, né? O cara já, não sei qual doutor, não sei qual universidade, eu não sei se eu vou manter o emprego nessa universidade que eu dou aula. O meu filho já está estressado e eu não sei qual o futuro do meu neto. Desse jeito. Porque a tendência é cada vez, nós trabalhamos cada vez mais, em ritmos cada vez mais brutais. Aí o jornalista da Globo, né, sorriu e disse assim, então você é um pessimista? Aí ele disse, não, eu sou um otimista. Aí ele perguntou, por que você é um otimista se as suas perspectivas para o capitalismo são as piores possíveis? Ele disse, há outra alternativa sem ser, né, que não seja ser otimista, ou seja, que não seja a gente lutar contra isso. Né? Então veja, para o marxismo, voltando, qualquer forma de luta é uma forma de luta contra essa estrutura social, contra o capitalismo, contra o poder burguês, né? E em defesa, né, de utilizar um termo clássico, da emancipação dos trabalhadores. Nós temos condições hoje, talvez seja tema para outra discussão, hoje o socialismo é factível, é palpável. Né? Só um dado importante, existe alimentos para 2 vezes a população do planeta Terra. Isso dados oficiais, né, da organização da ONU responsável por isso. E ainda diz assim, por que as pessoas morrem de fome? Por que mais de 1 bilhão passa fome todo dia? Aí o próprio boletim diz, olha o termo, porque elas não têm capacidade monetária de comprar alimentos. Ou seja, alimento tem, você não tem dinheiro, então você morre de fome. O alimento vai para o lixo, etc. E isso, gente, a gente vê serviço público, né, transporte público, saúde pública, educação pública. Né? Então, diante disso, para o marxismo, todo tipo de ação, todo tipo de atividade que garanta aos trabalhadores, certo, a sua resistência, as suas condições e aponte para superar isso, é válida. Então, para o marxismo, não existe nenhuma forma de luta melhor do que a outra. Claro que qual é a forma de luta melhor para o marxismo? Aquela que os trabalhadores são autônomos e constroem sua própria história. Ação direta. Certo? Aí vem aquele mito, né? E o voto? E o voto? Gente, só um pouco, se pegar um pouco da história do movimento operário, Marx e Engels, na época da primeira internacional, depois da época da segunda internacional, da terceira internacional, depois veio os textos do Trotsky, do Gramsci, eles não tinham problema com isso. Porque eles achavam, nós participamos de uma eleição, então participamos de outra forma de luta. Agora, a eleição não é o nosso campo prioritário. Por que não é o nosso campo prioritário? Porque o Estado, qualquer estrutura nacional, é constituído para servir de suporte para a sociedade. Olha, se a nossa sociedade é capitalista e tudo mais, o Estado serve para isso. Daí a limitação. Daí o Gonzaga tem 1 minuto e o candidato Cid Gomes tem 10. Né? E a gente mede
né? E aí a gente vê o fetiche do voto e tudo, né? Aí o Lula fez o acordo com o Maluf, uma coisa que ninguém acredita. A gente vai ficando velho, cada dia a gente vai vendo as coisas piorar, né? E qual foi o motivo? Eu pensei, é uma aliança política? O Maluf foi mais à esquerda? O Lula foi mais à direita? Não. Sabe qual foi o critério básico? Tempo de televisão. Né? Então, é possível qualquer coisa. Né? Então, veja, as condições das eleições já são desiguais, o que serve para manter a desigualdade social. Para que o trabalhador tem que saber das coisas? Para que o trabalhador tem que ouvir os seus candidatos? Né? Então, mas nós devemos participar? Aí vem aquela pergunta, né? Uma vez o Lênin, na Fundação da Terceira Internacional, tinha uma camarada inglesa, uma grande lutadora, se não me engano, era Silvia Pankhurst, ou Pankhurst, que dizia que não tinha que votar, porque já que a eleição é burguesa, que o Estado é burguês, por que você tem que eleger, lutar, disputar a candidatura com os outros? É uma coisa lógica, né? Aí num debate ela disse assim, sabe por quê? Porque todo mundo que se mete em política, está lá escrito, todo mundo que se mete com política se corrompe. A política corrompe. Né? Aí o Lênin ficou quieto, né? Quando ela terminou de falar, ele só fez essa pergunta, a intervenção dele só foi essa. Se camarada, se você, não importa, você lançou-se candidato, você foi eleito, eu pergunto para você, você vai se corromper? Ela disse, eu não. Todos se corrompem, né? Então veja, por que é importante? Porque nós temos que, veja, até do ponto de vista da greve, a greve é uma luta corporativa. O que você negocia na greve? Você negocia o valor da sua força de trabalho. É isso que você está negociando. Se você vai ganhar menos, se você vai ganhar menos, as condições de trabalho. Você não está revolvendo a luta contra a exploração. Claro que no limite, né, chegar a um processo de greve geral, insurreição, isso pode ser superado. Mas no dia a dia é que nós participamos. Né? Inclusive apoiamos greve. Por que tem que apoiar a greve de soldados se soldados vão bater na gente? Né? Uma coisa lógica? Quem vai para a Polícia Militar, né? Mas historicamente está aí. Os caras da Polícia Militar do Rio, tem gente lá que está apoiando o Ciro. E teve setores aqui da polícia que fizeram meia vista em relação à greve da construção civil. Por que eles fizeram isso? Né? Então, veja. Apoiando o Ciro Garcia, né? Ciro Garcia. Quando tu fala Ciro... É o Ciro Gomes, o Ciro Garcia, veja. É isso, gente. Né? Então, veja, a gente tem que ver o que existe. Existe o capitalismo e existe um movimento, uma luta que faz parte do próprio processo da luta de classe, da luta das pessoas por melhores condições de vida, que tem como possibilidade apostar para a ruptura com isso, ou não. E nós participamos. E uma pergunta, eu vou dar um exemplo da minha vida, quando eu era, há muitos anos atrás, eu achava bonito, e tinha mesmo, né? Era na época da Revolução Nicaragüense, da Revolução em El Salvador. E achava muito bonito, porque na minha cabeça, a luta revolucionária tinha que ter feita com fuzil. Então os caras estavam no meio do mar, estavam lutando, para mim era... E tinha um colega meu que era lá do Rio de Janeiro, um camarada, que era muito crítico em relação a isso. Aí foi no Rio de Janeiro, veio um dirigente de um setor da Frente Farabundo Marques de Libertação Nacional, que era o comandante Joaquim Villa-Lobos, que nós adorávamos, porque o cara tinha 27 anos e era um líder militar lá em El Salvador. Aí ele chegou para mim e disse assim, olha, vou lhe dar a prova do que não é só a forma de luta em si que determina. Aí o Joaquim Villa-Lobos pensou, ei, a luta contra o imperialismo, ele disse, a luta contra o imperialismo. E ele faz um discurso à esquerda e tudo. Aí esse camarada fez a seguinte pergunta para ele, comandante Joaquim, quais são as suas relações com a social-democracia internacional? Ou seja, com o Partido Socialista Português, com o Partido Socialista Francês, né? Com o Brizola, aquelas coisas todas. Aí ele disse, as melhores possíveis. Ou seja, o cara estava de arma na mão, no meio do mato, para pegar e dar o poder depois para a burguesia. Aquilo não está na minha cabeça. Então veja, gente, às vezes, não é uma pessoa com uma pedra na mão, tocando
fogo em um ônibus, que é o mais revolucionário. Às vezes você fazendo uma campanha eleitoral, você contactando, você por meio da campanha eleitoral, conscientizando, você organizando os companheiros, certo? Você avança muito mais do que nesse tipo de luta. Eu não estou fazendo aqui um fetiche de uma coisa contra a outra. Em algumas situações pode ser o oposto, né? Mas veja, as eleições, e principalmente hoje no Brasil, na atual correlação de forças, é um momento essencial de disputa de projetos políticos. O que nós temos hoje, só para dar, o que a gente tem em Fortaleza? Eu identifico 3 blocos de força. Nós temos um bloco grande, que é o bloco que dá sustentação a esse projeto hoje que está no Brasil, que está vazando água e que vai gerar uma crise nesses próximos anos agora. Por quê? Porque a economia está balançando. Que é o PT, que tem um candidato, que faz parte desse bloco, que é o candidato do Cid Gomes, que é o candidato, que é o Inácio, que faz parte desse bloco, e o Heitor Ferro também faz. Então nós temos 4 candidaturas, claro, vamos dizer, com peculiaridades diferentes, mas que no frigir dos ovos concordam com esse projeto atual, que está fazendo o que com o Brasil? Destruindo a saúde, a educação, transformando as questões sociais, criminalizando as lutas sociais, né? Que está cada vez mais se subordinando aos ditames internacionais, né? Cujos principais aliados, para você ver coisa interessante, né? É o setor ruralista, o agronegócio, entre outras coisas. Nós temos um outro setor, que é o setor de direita mesmo, reacionário, que é o Marcos Carlos, do PSDB, e que é o Moroni. Né? Que o que eles querem, né? Porque, veja, diz assim, por que tem tanta candidatura, né? Certo? Porque o que está em disputa, gente, é a marca do Estado. Quando você tem a marca do Estado, depois eu vou dar alguns exemplos, você tem a marca do Estado, favorece grupos A, B ou C. Então você tem esse grupo de direita, esse outro bloco que dá sustentação a esse projeto hegemônico hoje no Brasil, e você tem um outro bloco, que é de oposição de esquerda, que está o PSOL, os companheiros do PSOL, e o PSTU. Certo? Ou seja, ele pode confundir o PSOL com os outros 2 blocos, tá certo? Está no campo, mais ou menos assim. Qual é o problema hoje do PSOL, né? É que, ao mesmo tempo que ele faz uma oposição, não vai até o fim. Entendeu? Não, por exemplo, perde oportunidades de organizar, de ser um instrumento de representação e de luta dos setores dos trabalhadores. Também não é problema para a gente fazer aliança, não é verdade? Agora, qual é a aliança que a gente faz? Que acumule para a luta dos trabalhadores. Que acumule com avanço de consciência. E o PSOL, nessa correlação de forças, não faz isso. Em outros locais fizemos aliança com o PSOL, é porque faz isso. Aqui não faz. Exemplo concreto. Nas principais lutas que tiveram em nossa cidade, qual foi a posição do PSOL? Greve da construção civil. Qual foi a posição do PSOL? Aquele espaço de disputa, porque eles têm um vereador, tem mais, eles têm uma inserção muito grande na classe média, eles poderiam muito bem ter essa questão que teve a discussão da liberdade de imprensa, né? Que a gente sabe que não tem liberdade de imprensa. Quem disse isso não fui eu, certo? Foi o Ciro Gomes, é porque ele devia botar isso na internet. O Ciro Gomes, só um parênteses, de uma entrevista na antiga TV Manchete aqui, que tinha aqui em Fortaleza, no Ceará, perguntaram para ele quando ele era governador. Né? Começaram aqueles comentaristas políticos jogar aquelas piadinhas, né? E ele, como é muito educado, além de oligarca, é muito educado, né? Não é truculento, começaram a falar, mas vocês, vocês vão parar com isso? A gente sabe muito bem que a imprensa no Ceará segue quem está no governo. Então vamos com calma. Ele disse literalmente essas palavras. Então é isso que é a nossa imprensa. Então, diante do fato onde você estava, onde a imprensa burguesa, capitalista, atrasada, reacionária aqui do Ceará, estava batendo os movimentos sociais, o PSOL não se manifesta. Ou seja, gente, olha, diante de uma luta entre o setor que é oprimido e o seu opressor, se você se cala, como é que a gente chama isso? Ajuda o opressor. Ajuda o opressor.
Não é verdade? Ou seja, você objetivamente é cúmplice do opressor. Esse cara. Né? Então, e nesse contexto, veja, hoje o que é que nós temos? Quem é que vai estar na televisão, nos bairros, com isso daqui, levantando, expressando a bandeira e a luta de setores aqui de Fortaleza? O PSTU. Ele está levantando isso. Por isso essa luta pela candidatura, a luta pelo voto a voto, é tão revolucionária como outras formas de luta. Né? E aqui eu faço uma adendo, é claro que, somente entre a juventude tem muito isso, né? Eu vejo esse empregado nos muros, às vezes no UFC, na UES, é anarquismo, muito esquerdismo, porque veja, na atual correlação de forças, eu digo francamente para ele, gente, nessa atual correlação de forças, vocês fazem o trabalho de, por incrível que vocês vão tão à esquerda, é uma coisa dialética, vocês vão tão à esquerda, tão à esquerda, tão à esquerda, tão à esquerda, que vocês acabam favorecendo a própria direita. Acredita? Porque, veja, o voto do PSTU, que está expresso aí, é vote, lute, lute e vote. É ou não é? Mas, gente, por exemplo, tá aí, o pessoal, por exemplo, que eu gosto muito, pessoalmente, Maria Luísa Rosa da Fonseca. Tem a cabeça, não vote. Eu não voto e o que é que eu faço depois? Entendeu? Não voto. Então o que é que eu faço? Né? Eu militei há muito tempo, passei 10 anos, tenho que dizer isso, né? Questão de testemunho, passei 10 anos sendo esquerdista. Uma organização política esquerdista. Aí eu percebi, lendo e vendo a realidade, que eu era mais eleitoreiro do que os outros. Acredita? Porque eu dizia assim, voto nulo. Tudo era voto nulo. Toda eleição eu já sabia, voto nulo. Voto nulo programático, voto nulo programático. Mas o que é votar nulo, gente? Votar nulo o que é? Primeiro que assim, você vai pegar a fila, não vai? Você pega a fila, aí você pega, tem vários números de candidatos. Aí você vai lá e digita 0000. Inclusive a gente fez um comitê eleitoral uma vez, a gente, os anarquistas e outros sectários. Aí a briga era se era revolucionário 000 ou 999. Era essa a disputa. Mas todos os dois, mas o que você dizia? Eu chegava para um trabalhador e dizia, você vá no dia e vote 99990. Era a mesma coisa, gente. E você não discutia o fundamental. Vote e lute, vote e se organize, vote, entendeu? Essa é a questão. Né? Então, eu penso que quando se coloca isso, e às vezes tem muita calúnia, né? Ah, o PS, porque a burguesia, gente, reforça isso. A burguesia realmente não quer a participação das massas políticas, gente. Vou dizer um exemplo. Qual é o país do mundo que ideologicamente mais representa a democracia? No mundo. Estados Unidos, não? Estados Unidos, não é? Gente, os Estados Unidos, o voto é facultativo. Sabe qual é o percentual que vota? Muito menos de 50%. A burguesia é baixinha, gente. Certo? Essa disputa do Obama com o outro lá, certo? Os caras estão, a primeira coisa que os caras estão pedindo não é a disputa de programa. Claro que tem. Tem daquele contexto lá. Mas eles estão pedindo que as pessoas votem. É isso que eles estão pedindo. Né? Por quê? Porque não querem participação. Então aqui nós temos essas condições e eu digo para vocês, hoje, sempre o Lênin dizia, né? A realidade, a gente tem que partir sempre das questões concretas, do concreto para o concreto. Hoje, nesse dia de hoje, até o dia 7 de outubro, o centro da luta revolucionária, o centro que está se expressando hoje, que está convergindo com todas as lutas, é que os trabalhadores devem apresentar o seu programa, a sua alternativa para a sociedade brasileira e deve apresentar, denunciar a estrutura política brasileira, deve desmascarar os partidos burgueses. Essa é a função. É por isso que eu estou aqui, tá certo? Como eu comecei, como eleitor do PSTU, certo? Porque eu sei que votar no PSTU, ao mesmo tempo que eu voto no PSTU com toda a minha consciência, eu estou apoiando um partido que nasce, que está vinculado ao conjunto das lutas dos trabalhadores brasileiros. Certo? Não é uma questão, gente, para concluir, de, vamos dizer assim,
de opção, tipo assim, ou vai para a luta ou não vai. Tem partido que ele tanto pode apoiar a luta como não, tá certo? Mas o PSTU você não pode separar as duas coisas. Por quê? Porque ele nasceu e se organizou a partir das lutas dos trabalhadores brasileiros. Então é uma coisa que está vinculada. A mesma garra que o PSTU tem em fazendo programa, está fazendo essa discussão, fazendo santinho, é a mesma garra que depois de 7 de outubro, depois se tiver primeiro, se tiver segundo turno ou não, vai estar organizando a luta dos trabalhadores em Fortaleza, no Ceará e no Brasil. Por quê? Porque o objetivo fundamental qual é? É superar esse sistema. E a gente queria agora passar a palavra para o Fernandinho, certo? Fernando Saraiva, que é o nosso candidato bancário. Beleza. Candidatos bancários. Não só dos bancários, mas dos trabalhadores. Bem, gente, olha, hoje é um dia importantíssimo, porque marca hoje, foi uma coincidência, mas é um marco, 72 anos da morte de Leon Trotsky. Talvez nem todo mundo saiba quem foi Leon Trotsky, mas para a gente, que é do PSTU, inclusive, isso tem um significado muito grande, porque foi o revolucionário russo que participou, foi um dos dirigentes principais da Revolução Russa, junto com Lenin, né, e que elaborou teorias importantes que até hoje são válidas para aplicação na luta de classe. Porque, na verdade, o PSTU, né, o PSTU é um partido claramente identificado com a construção do socialismo. É essa uma das principais diferenças que temos em relação aos demais partidos que estão nesse processo eleitoral. Porque o PSTU, é exatamente como o Fred falou, ele não é um partido que foi construído apenas para disputar eleições, senão a gente faria, inclusive como todos, a maioria, né, não vamos dizer todos, mas a maioria dos partidos existem hoje nesse sistema capitalista, exatamente sendo patrocinado pelos grandes empresários, pelos banqueiros, que dão milhões para eleger os seus candidatos e, posteriormente, irão cobrar desses mesmos candidatos as benesses que eles querem ter para continuar explorando a classe trabalhadora em geral. Quando a gente fala em classe trabalhadora em geral, sim, só voltando um pouquinho, Leon Trotsky, então, há 72 anos atrás, ele foi assassinado a mando de Stalin, que era um ditador, que estava na União Soviética, né? Foi assassinado no México, em Coyoacán, né? Onde ele estava exilado, né? E hoje completa essa data, completa 72 anos de sua morte. E aí, voltando ao que eu estava falando, o seguinte: os partidos burgueses, né, que participam das eleições, eles são patrocinados pelos capitalistas. Nós, quando disputamos a eleição e quando fazemos a conversa no dia a dia, a gente, por exemplo, eu que sou um candidato que estou indo quase que diariamente aos bancos, conversar com os colegas, pedir o voto. Nem todos os colegas a gente aprofunda a discussão, mas em alguns lugares a gente consegue aprofundar e explicar exatamente os nossos objetivos. Entretanto, uma coisa fica clara: nós colocamos diretamente para o voto do trabalhador uma questão muito clara e objetiva. É que a gente está participando da eleição porque todos hoje, todos os trabalhadores, inclusive os explorados e tudo mais, eles participam desse processo.